Olá, amigos do Interação. O programa dessa semana conta com a presença de Henry Chazan, presidente do Instituto Liberdade, um instituto cuja missão é o debate de ideias. Henry, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma grande satisfação. Gustavo, obrigado a quem está nos assistindo, né, ao nosso cliente nesse momento. Né? É verdade, o Henry como um grande divulgador das ideias do mercado. Conta pra gente quem é o mercado, Henry, o que é o trabalho do IEL? O mercado, ele é a soma das vontades individuais. Ele é todos e não é nenhum, é uma coisa que não existe, né? Ele é muito culpado, às vezes as pessoas chamam de o mercado e não se dão conta que elas são o mercado. E na nossa sociedade isso é tremendamente interessante porque há uma separação entre as coisas que são únicas. Por exemplo, as pessoas acham muito positivo a estabilidade do funcionário público. Mas são as mesmas pessoas que reclamam que são mal atendidos. Porque essa pessoa tem estabilidade, então ela também não está muito preocupada. A grande preocupação é ter aquela plaquinha atrás do balcão dizendo assim, agredir funcionário público no exercício da função, pena de tanto tempo. Traduzindo então, corrija se estiver errado, funcionário público não tem interesse em dar um bom serviço porque ele não pode ser penalizado pelo mercado, ou seja, as pessoas que vão lá usufruir o serviço. Não tem competição. Tarefas de Estado, por essência, não deveriam ter competição, mas elas são tarefas de Estado, é polícia, é diplomacia, é o judiciário, ainda que o judiciário exista a mediação que é a justiça privada, que funciona de uma forma bem mais rápida. Mas não só indo para o profissionalismo público, da mesma maneira que, e esse debate agora, nesse período, nesse semestre eleitoral, ele é um debate muito ativo, quando se fala em privatização. Qualquer pessoa da nossa sociedade, a pessoa mais humilde, tá? Hoje mesmo ainda vi uma reportagem dizendo que o Rio de Janeiro tem mais telefones do que pessoas em idade produtiva. As pessoas hoje em dia, a pessoa mais humilde tem um celular, às vezes tem dois celulares, porque um é para falar com não sei quem, outro é para falar com outro parente, cada um com os seus planos. Mas se perguntar o que acha da privatização da CRT, vai dizer que ela foi roubada. A CRT, só para que entendam, porque a gente está em 12 estados com a transmissão do UBRA-TV, era a antiga Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, que foi privatizada na época. Como o Henry comentou, oferecia um serviço ineficiente, não atendia o mercado. No momento que se deu a privatização, de lá para cá, o Rio Grande do Sul não está num movimento diferente do Rio de Janeiro, imagino, está aí com milhões de telefones celulares. Exatamente, e o celular, que às vezes pode ser lembrado como uma peça de prazer, de congregação, ele é um instrumento de trabalho. O celular e a internet colocou milhões de pessoas no mercado de trabalho, porque são pessoas que conseguem acessar, pequenos empreendedores, né? Agora que Cuba está liderando mundialmente assim, o empreendedorismo, liberando as pessoas para serem engraxates ou pequenos empresários, né? Quantas pessoas hoje em dia têm o seu negócio vinculado a um celular? Pessoas que fazem pequenos concertos, empresas, pequenos empresários, que antes dependiam de um celular dado por favor, às vezes, por um monopólio e custando $10 mil. Na época, anos atrás, antes da privatização, era um investimento em dólar ter um telefone. Declarado no imposto de renda. O telefone era declarado no imposto de renda. E eu tenho uma história muito interessante sobre isso, que aconteceu comigo. O primeiro celular que eu tive foi no ano de 1995. Boa parte não, mas parte da audiência sequer era nascido há 15 anos atrás. Bom, naquela época a empresa era estatal e ela lhe permitia ter um celular na pessoa física e uma empresa, um CNPJ, uma pessoa jurídica, poderia ter 3 celulares. Bom, mas tinha uma fila, porque afinal o serviço público não conseguia atender as demandas, aquela velha história de sempre. Então eu aluguei um celular. Eu aluguei um celular de uma empresa. A empresa não é conhecida, mas eu não vou dizer o nome e vou explicar por quê. Esse celular era alugado de uma empresa através de uma imobiliária de
linhas telefônicas. Outra coisa que a privatização acabou. Imobiliária de linhas telefônicas. Isso não era o mercado negro. Esse era um mercado formalizado já. Era anúncio no jornal, o contrato, pagamento via depósito bancário. O mercado acabou se acomodando, criando um novo serviço em cima da ineficiência de uma empresa. Eram imobiliárias, assim como uma imobiliária aluga um imóvel, que alugava linhas telefônicas. E essa linha telefônica, quando chegou a minha vez e eu fui contemplado com a minha linha... Não, aliás, foi quando lançaram a Claro, que foi a primeira, que chamava Banda B, a primeira depois da privatização. Eu comprei meu número, devolvi, e aí eu descobri, essa é a parte interessante, porque a primeira parte todo mundo sabe, todo mundo sofreu esse problema. Essa empresa que me alugava um celular, ela tinha 3 celulares, porque era o que permitia, mas o dono dessa empresa tinha várias empresas, cada uma com 3. Todas no nome da esposa dele, porque ele era funcionário da Companhia Telefônica Rio-Grandense. Entendi. Que era a empresa estatal da época. Ou seja... Agora, eu só queria também a gente sair um pouco da questão para não usarmos um exemplo só, e a gente falar dessa entidade de mercado, do instituto, do trabalho que ele tenta passar, do conceito das ideias de mercado. Você citou Cuba, onde a gente tem um exemplo onde o mercado ele existe, mas obviamente ele é dominado pelo governo, como muito parecido na Venezuela. Conta um pouco para a gente como é que é esse processo que você acompanha aí da absorção das liberdades das pessoas, dos indivíduos poderem estar conquistando através do seu esforço e através dos seus direitos as coisas que bem lhe entenderam. O nosso instituto ele tenta trabalhar com ideias, a gente entende que as boas ideias se vendem por si só, ninguém precisa impor ideia para ninguém, porque senão não funciona. E a gente tem uma tirania como a gente acompanha em várias partes do mundo. As nossas ideias são as mais simples, são as ideias de mercado, as ideias que são baseadas em bom senso. É só tentar escutar uma ideia mais radical, uma ideia mais de esquerda, que essa ideia ela é bonita, ela parece bacana, ela usa conceitos como solidariedade, como outros conceitos nessa linha, mas ela não passa no teste do bom senso, ela não passa no teste da realidade. E os exemplos que a gente teve da esquerda histórica, da esquerda real, que foi a União Soviética, que era tão ou muito mais imperialista do que os Estados Unidos e a Europa, onde eles ativamente tentavam fomentar as revoluções, a gente viu que virou uma burocracia onde os funcionários públicos mais graduados no partido tinham uma vida de privilégios, uma vida quase ocidental, e a grande massa era relegada a uma pobreza absoluta, né? Muita mentira, muita desinformação. Hoje mesmo se fala que em Cuba nós temos uma medicina de primeiro mundo que é mentira, é uma mentira que se repete e as pessoas acabam repetindo, e algumas têm vergonha de contrariar esses fatos. É por isso, Henry, se você me permite, que a gente ouve muito na imprensa, de modo geral, que existe ameaças, muitas vezes, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, e esse é um processo que é a de comunicação da verdade na sociedade. A imprensa, ela, na verdade, é um canal entre a sociedade e o ambiente, entre a comunidade. O que caracteristicamente me parece, pelo que você está trazendo, é que nesses estados onde existia esse socialismo, essa esquerda, como você está chamando, além de ter uma desigualdade, uma igualdade, no qual era o principal argumento, era uma igualdade para baixo. Sim, né? Era nivelar por baixo. Distribuir a pobreza. Né? Todo mundo tinha, mas era um pouquinho, alguma coisinha de um pouquinho. Um exemplo de ataque à liberdade de imprensa que está acontecendo hoje na América é o caso da Venezuela. Eu conheci esse ano, em abril, durante o Fórum da Liberdade do Instituto de Estudos Empresariais, o senhor Marcel Granier, proprietário da RCTV, a grande televisão, uma das 2 grandes televisões da Venezuela. E a concessão dele foi cassada.
Possivelmente foi cassada, a explicação é burocrática, é a renovação, faltou o carimbo, tem alguma explicação para cassar. Ele passou a transmitir por TV a cabo e por satélite, aí mudaram a lei da TV a cabo e do satélite, então, além da pressão em cima dos anunciantes, formataram a lei para que no tipo de televisão que ele faz, os comerciais só podem ser ao final. Então o sujeito assiste um filme de 2 horas, não pode ter intervalo comercial, e aí vem as propagandas. Ou nos jogos, o jogo, no intervalo, não pode ter propaganda. Então é só ao final, logo é ruim, né? O motivo, então, real da cassação nada mais é do que a oposição a um governo. Essa é a ferramenta do governo. E aí ele nos contou, ele não trabalha com mídia impressa, mas ele contou que de forma muito interessante todo o papel jornal é importado na Venezuela. Então, o Tiranete Chaves pode dizer que ele não tem que ele não tem censores dentro do jornal, não tem ninguém dentro da redação, mas as pessoas têm um pouquinho de dificuldade em importar papel. Fora isso, os jornais são livres. Henry, vou pedir licença agora para a gente chamar o nosso próximo bloco, continuar a nossa conversa em cima do debate de ideias e espero que a gente possa ainda desenvolver o assunto. Vamos agora mirar um pouco mais para dentro de casa, vamos mirar para o nosso Brasil. A seguir, no próximo bloco, vamos continuar com Henry Chazan, presidente do Instituto Liberdade.